eficiência melhor no meio campo, com isso o ataque melhorou e a defesa também? É a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: quais seriam os motivos das substituições? Para poupar jogadores, ou para testar novas possibilidades, ou manter a intensidade do jogo, que foi muito bom, e com isso você poder ver novas possibilidades? As três. Já começo pela segunda. Eu ia perguntar das três. As três possibilidades, porque elas estão inseridas nesse contexto aí. Então, as três que tu abordou, eu poderia respondê-las com as mesmas palavras. Sobre a primeira, eu penso que o futebol é um esporte coletivo, e quando o coletivo, o time, a ideia se consolida de uma forma em que todos têm um entendimento, certamente as individualidades se potencializam e começam a se destacar. Nominar Hudson e Iago seria injusto da minha parte. Eu gosto de colocar eles dentro de um contexto, e o contexto é que todos estão produzindo bem. Como eu sempre digo, a gente não pode e não vai se empolgar em nenhum momento com as vitórias, né? A gente vai querer as vitórias, vai buscar, vai trabalhar para tê-las, para buscar até o último segundo de cada jogo. Mas também, quando tiver uma derrota, a gente tem equilíbrio para fazer bem a leitura das situações e seguir em frente, né? Porque o trabalho que ele dá resultado, ele precisa de regularidade de todas as situações, tanto dentro de campo em termos de performance, como fora de campo em termos de equilíbrio, né? Então a gente precisa comemorar a vitória, comemorar todas as situações de produção ofensiva, chances criadas, o número de gols feitos. Também às vezes você cria bastante, mas não consegue converter em gols. Então tem bastante coisas positivas. Vamos seguir corrigindo e ajustando sempre situações que aparecem para a gente nos próximos jogos. Cada adversário tem a sua ideia, tem a sua dificuldade. Os 60 dias de trabalho hoje são 13 jogos. Isso dá uma média de 4 dias e meio, 4,6 a cada jogo. Isso mostra uma evolução de todos, como equipe, e como eu te disse, iniciando a resposta, e aí certamente as individualidades aparecem, porque aparece a confiança, aparece o jogo. Então, usando dessa pergunta, aproveito para parabenizar todos, mas dizer que a gente não ganhou nada, a gente está buscando uma classificação para o segundo turno, mas a gente já evoluiu em bastante coisa. A gente já tem uma ideia bastante delineada, ajustes sempre serão importantes, a gente está aberto a fazer, mas a gente está no caminho certo. Daí, boa noite, parabéns pela vitória. Falando um pouco mais desse assunto de Iago, Felipe e Hudson, hoje novamente eles jogaram bem, o Fluminense novamente ganhou de uma forma bem tranquila. Você realmente achou a sua dupla de volantes? E também queria comentar um pouco da situação do Evanilson. Hoje ele não foi titular, hoje você entrou com o Marcos Paulo de centroavante. Como é que foi essa mudança? O que você está pensando com essa alteraçãozinha? Uma alteração que o Evanilson, até no último jogo, no início do jogo, chegou a comentar de alguma coisa da perna estar um pouco pesada. Mesmo assim, se vocês pegarem no início do jogo, eu até conversei com ele, chamei ele para ver, ele disse que estava bem e fez o jogo e fez muito bem. Vinha de uma sequência forte, então ao mesmo tempo que você dá uma segurada num jogador desse, que tu limpa um jogador desse em termos de parte mental, porque às vezes não é só a parte física, né? Parte mental, emocional, que faz muita diferença no processo, dentro do processo do jogo. E aí você oportuniza também visualizar variações, né, de jogadores com outras características no setor, que é o caso do Marcos Paulo hoje por dentro. Então, são oportunidades que surgem dentro daquela situação da qual eu confio no grupo de jogadores, e sempre que tenho uma oportunidade, visualizando todas essas situações que eu tinha respondido ali no primeiro momento, vão acontecer. Como aconteceu com o Egídio, como aconteceu com o Evanilson, como aconteceu com o Nenê, como aconteceu e vai acontecer com todos os jogadores. Quando for uma decisão minha, da comissão, em relação a outro jogador iniciar, por parte tática ou por parte técnica, certamente eu vou falar para vocês. Senão, está tudo dentro de um contexto, de um planejamento, de uma parte científica, para que a gente possa
manter sempre a força no próximo jogo. Ser forte, o mais forte, sempre no próximo jogo, para que a gente consiga manter esse nível de resultado e de atuações. Porque quando você tem, como eu te disse, 60 dias de trabalho, e a cada 4,6, se você fizer a conta 13 jogos, eu fiz até antes para poder responder esse tipo de pergunta. São 4,6 de diferença para um próximo jogo. Se você não tem grupo, ou se você não trabalha essa possibilidade, e eu trabalho dessa forma todos os dias, e vou continuar assim, porque eu penso que, na minha humilde opinião, isso tende a fortalecer mais o processo. Daí, boa noite. Duas questões, por favor. Uma em relação ao Iago, que é um jogador que você ganha um pouco mais como segundo volante, porque ele também sai pro jogo, tem um bom passe e também joga marcando. Mas eu notei que no primeiro tempo, pode ser que eu esteja errado, você tem uma hora que deu uma irritada, que ele errou 2 passes seguidos longos. Um não tão longo, ele foi passar e passou para o adversário, e eu notei que você se irritou. Ele precisa melhorar esse passe mais longo, porque o passe mais curto é mais fácil de não errar, mas o passe mais longo ele está errando muito. No outro jogo também já tinha errado alguns passes, lançamentos, né? E a outra questão, dentro daquilo que eu te perguntei na vez passada, o Fluminense está conseguindo manter a diferença para o Flamengo. Vem agora o jogo contra o Vasco, que foi o objetivo que eu te perguntei semana passada. O Fluminense podia decidir com o Vasco, praticamente, a classificação para a final. Claro que tem os outros jogos, mas teoricamente o Fluminense é favorito. O Fluminense aumentou hoje o saldo, continuou com 2 pontos ganhos a mais do que o Flamengo, aumentou o saldo para mais 7 do que o Flamengo e aumentou o gols pro mais 5 do que o Flamengo. Quer dizer, está dentro do... Acho que você deve estar bem feliz com essa trajetória nesse duelo com o Flamengo para chegar à final. Provavelmente você que sabe da Taça Rio, né? Sim, é que ela são várias situações, às vezes você fica até meio confuso, né? Daquela situação de pontuação, vai para lá, vem para cá. Eu descobri mais uma hoje que me parece que se o mesmo time não ganhar o segundo turno, não teria já não valeria essa situação de pontuação. Então tu está contando dentro dessa situação que o Flamengo vai ganhar o segundo turno. Estou podendo ganhar, o Vasco, Botafogo está difícil até chegar. Eu entendi a pergunta, mas eu recebi a informação hoje também que se não tiver o mesmo, não vai... Eu falo em relação ao Flamengo. Exato, mas o Flamengo ainda vai ter que ganhar o segundo turno primeiro. E nós também temos que conseguir essa pontuação para tentar a possibilidade de. Mas o primeiro objetivo sempre é o da classificação imediata, né, para a semifinal. E se você consegue, dentro desse macro, manter essa pontuação de diferença, você ganha mais uma possibilidade. Então a gente trabalha com esses objetivos, com certeza. Com relação, se tu me pegar com irritação, tu vai me pegar 90 minutos muito irritado. Às vezes eu me irrito comigo mesmo. Entendeu? Então, em relação ao Iago, não foi com o Iago, foi com o momento do jogo. Porque nós fizemos uns 30 primeiros minutos, criamos 3 ou 4 ou 5 situações perigosas de gol, poderíamos ter já criado o placar ali naqueles 30 primeiros minutos. E aí, começamos a perder um pouco do quê? Do dinamismo, da velocidade de passe, da troca de lado, do desequilibrar o adversário para continuar construindo isso. E foi isso também que eu conversei no intervalo, para que a gente mantivesse a mesma postura, a mesma condução do jogo que nos levou a fazer 1-0, que nos levou a criar essas oportunidades. Para que a gente pudesse manter. E às vezes, eu falei nas outras vezes, quando você joga, o que aconteceu depois que a gente fez o gol e criou 2, 3 situações claras? Ele abriu uma linha de 5, botou o cara que estava jogando do lado direito para dentro, montou quase um tripé por dentro, mais uma linha de 5, como é que você entra? Forçando o jogo, aquele passe mais incisivo por dentro. É muito difícil, você joga sempre no momento de desconforto do teu companheiro. Então era continuar desequilibrando o adversário, rodando ele de um lado para o outro, que aí as oportunidades e os espaços iriam acontecer. Foi o segundo tempo. Então por isso, foi nem em relação a um ou outro. E quanto à irritação, se tu me pegar, tu vai me pegar que eu sou irritado até com a água que eles botam ali do lado. Tudo aí? Marcelo aqui da Band. Fala um pouquinho sobre o próximo jogo, que acontece agora pela Copa do Brasil, a 3ª rodada, né? Contra o Figueirense. Fala um pouquinho, você poupou alguns jogadores nessa partida, fez algumas substituições, pensando nesse próximo jogo. O que vai acontecer agora, o que você vai fazer do time para esse próximo jogo?
Um jogo importante na Copa do Brasil, 2 partidas, né? A partida fora de casa, dentro de casa, com características distintas. A gente sabe que um resultado do primeiro jogo é importante para nós, que a gente possa ir lá em Santa Catarina da mesma forma que a gente tem feito os últimos jogos, né? Manter padrão de atuação em todos os aspectos, né? Parte ofensiva e defensiva. E isso acontecendo, a gente está muito mais próximo do nosso objetivo. Porque o nosso padrão realmente tem sido bastante alto em relação a muitos aspectos. Então é isso, é repetição de padrão, de comportamento, que a equipe possa ir para lá para fazer um grande jogo fora de casa, já o primeiro, e buscar um ótimo resultado para que a gente possa, na sequência aqui, garantir a nossa classificação, conseguir a nossa classificação, respeitando sempre o adversário, o trabalho que é sempre feito do outro lado, né? O adversário que vamos enfrentar. Mas nós temos que ter isso na cabeça, essa certeza e essa ideia de que lá na semana que vem a gente consegue a classificação, mas para isso a gente precisa, né, entregar dentro do campo o que a gente vem entregando, as coisas boas, e estar preparado e melhores naquilo que a gente eventualmente a cada jogo tem que melhorar. Desculpa, só para completar, o Tigrão vai chegar nesse próximo jogo, vai se recuperar até lá? Não sei, ainda não sei de nenhum jogador, porque agora a recém termina, a avaliação é só amanhã à tarde, né, em relação hoje, poderia te falar alguma coisa aqui, amanhã surgir alguma outra situação. Então só a partir de amanhã, onde a gente faz análise de todos no retorno, que a gente vai delinear a situação de quarta-feira. Eu tenho possibilidade de fazer um treinamento de 15 minutos, 10, 15 minutos na terça, porque, como falei aqui anteriormente, a sequência é forte, mas isso é para nós, é para todos do futebol brasileiro, então que a gente possa fazer uma grande recuperação para estar nesse nível quarta-feira e conseguir o nosso objetivo. Boa noite, Odair. Parabéns aí pela vitória e atuação do Fluminense. Você aproveitou poupando o Evanilson, você aproveitou para experimentar o Marcos Paulo ali centralizado como 9, né? O que você achou da atuação dele nessa função? Você pretende utilizar mais vezes no decorrer da temporada? E o Ganso, que atualmente é reserva no Fluminense, o que você tem achado das entradas dele? Está gostando? E se ele pode ser útil nessa função, entrando no segundo tempo? O Ganso não é útil entrando no segundo tempo. O Ganso é útil entrando a qualquer momento. Ele é um jogador da qual nós respeitamos muito, de muita qualidade. Contamos com a qualidade dele dentro de campo, com a experiência, com a maturidade, com a vivência que ele tem fora. Ele nos ajuda muito, ajuda os mais jovens também, né? Então tem nos ajudado bastante e vai continuar nos ajudando. Quanto ao Marcos Paulo, eu não consegui ainda visualizar o Evanilson jogando do lado. Eu também quero em algum momento visualizar essa possibilidade, porque eu acho que ele tem características para isso, um jogador de potência, né? Então, e também isso te dá, dentro de um jogo, possibilidade de movimentação, de troca de função, né? Se você inicia, por exemplo, com o Marcos Paulo e o Evanilson, em algum momento pode trazer o Marcos Paulo para dentro, eu abrir o Evanilson, criar também não só a mesma característica no setor defensivo do adversário, então criar esses movimentos de características, né? Então eu acho que o Evanilson pode fazer, tanto o Marcos Paulo, do lado de campo e por dentro, e a gente vai dar a liberdade dessa movimentação e dessa troca de função, não só para os dois, mas como para outros jogadores de ataque também. E gostou dele como 9 hoje? Gostei. O 9, se ele guarda uma, ele pode, né? Se ganha um jogo, porque também não adianta guardar e perder. Então ele fez gol, participou em alguns momentos, né, principalmente no primeiro tempo, talvez por não estar tão habituado jogando pelo centro do campo, onde você vem de costas para receber, então um movimento um pouquinho mais rápido para dar essa dinâmica de jogo, mas foi muito bem, fez gol, nos ajudou na vitória, então muito feliz com ele e com todos os jogadores que participaram do jogo. É isso. Entendeu? Liberado, obrigado.